No mundo das empresas, tem uma ferramenta que foi criada para trazer ordem, para trazer clareza, mas que, ironicamente, quase sempre gera o contrário: frustração e uma confusão danada. A gente está falando do famoso Procedimento Operacional Padrão, o POP. Nessa análise, a gente vai entender por que isso acontece e, mais importante, como resolver de vez essa história. Olha só nosso caminho. A gente começa com o tal do paradoxo do POP, onde o que era para ser claro vira um nó. Depois, a gente vai ver como ele se torna uma verdadeira armadilha de comunicação. Daí, a gente descobre a solução no POP pessoal, entende a força que tem o aprendizado pela interação. E no final, vamos repensar o que deveria ser o documento oficial de uma empresa. Então vamos lá, começando pelo paradoxo do POP. A pergunta é simples: como pode uma ferramenta que foi pensada para esclarecer as coisas, na prática, gerar tanta confusão? Com certeza, muita gente já teve aquela sensação de que o procedimento operacional padrão simplesmente não funciona como deveria. Essa desconfiança, essa pulga atrás da orelha de que tem algo errado, é quase universal. E a resposta para isso é, na verdade, bem mais simples do que parece. E aqui está o pulo do gato. O problema não é o procedimento em si. O buraco é mais embaixo. É uma falha fundamental de comunicação. Um dos maiores desafios dentro de qualquer empresa é justamente a comunicação, e o POP tradicional cai de cabeça bem no meio dessa armadilha. E é exatamente isso que nos leva para a segunda parte, a armadilha da comunicação. Vamos dar uma olhada nessa premissa totalmente furada que existe por trás de uma documentação que tenta, sem sucesso, servir para todo mundo da mesma forma. Antes de mais nada, vamos só alinhar o conceito. O que é um POP? É um documento que quer garantir que uma tarefa seja feita sempre do mesmo jeito, com instruções detalhadas, um passo a passo. A intenção é excelente, já a execução, bom, nem tanto. A armadilha fica muito óbvia quando a gente olha para essa lógica. Pensa bem. De um lado, uma única pessoa escreve um documento gigante. Do outro, um monte de gente diferente recebe esse documento, e a expectativa é que todo mundo entenda tudo de primeira, perfeitamente. É uma comunicação de mão única, que não abre espaço para dúvida, partindo do princípio que um texto só vai servir para todo mundo. A chance disso dar certo é mínima, né? O resultado disso tudo é o que a gente pode chamar de ilusão de eficiência. O POP vira uma mera formalidade. Sabe, aquele documento que existe só para constar, para dizer que a empresa tem, mas que na prática, no dia a dia, ninguém usa de verdade. Ele vira um status, e não uma ferramenta útil. Ok, então se o modelo tradicional é uma furada, qual é a saída? Bom, agora a gente vai para a solução, o PEP pessoal. Essa é a chave para destravar 100% de eficácia. E aqui está o ponto central de toda essa conversa. O POP, na verdade, é uma ferramenta incrivelmente eficiente. Só que ele só funciona de verdade em um único cenário, quando a pessoa que escreve o procedimento é a mesmíssima pessoa que vai usar. Ou seja, para si mesmo, a eficácia dele é total, é de 100%. Tem uma história que ilustra isso de um jeito perfeito. Imagine um treinamento. Em vez de distribuir aquela apostila pronta, que no fundo tem a mesma ideia de um POP, sabe que foi entregue para cada participante? Um caderno em branco e uma caneta. Só isso. Durante esse treinamento, cada pessoa foi anotando o que achava mais importante, do seu jeito, com as suas próprias palavras. No final, todo mundo saiu de lá com um manual personalizado, um verdadeiro POP pessoal, com uma comunicação precisa, sem nenhuma falha. Por quê? Porque foi feito pela própria pessoa para ela mesma. E isso nos leva a um princípio ainda mais importante. O sucesso do POP pessoal não está só no ato de escrever. Está no que vem antes, no aprendizado que acontece através da interação. A grande sacada está aqui, nessa frase. O aprendizado de verdade, aquele que fica, não é construído lendo um documento. Ele é construído na base da interação, da troca. A questão não é se a comunicação é falada ou escrita, mas sim se ela permite essa troca, essa via de mão dupla. E por que a interação é tão poderosa? Pensa só. As dúvidas são tiradas na hora. Se alguém não entende, a pessoa que está ensinando pode explicar de novo com outras palavras. As perguntas surgem bem ali no ponto exato da confusão. E claro, cada um anota aquilo que é fundamental para o seu próprio jeito de entender. Certo, a lógica faz todo sentido. Se o POP detalhado funciona melhor como uma ferramenta pessoal, fica a pergunta no ar. Então, o que a empresa deve formalizar como seu documento oficial? E a solução é elegante. Não é um manual super detalhado.
e sim um mapa de processo de alto nível. Esse é o modelo proposto por uma consultoria especializada em otimização de processos, o projeto Otimiza. O que é esse processo oficial, então? Basicamente, é uma lista em sequência das etapas mais importantes de um processo. Ele destaca os pontos críticos, os momentos-chave, mas sem se perder em detalhes excessivos, sem explicar o clique a clique da execução. A diferença fica cristalina quando a gente compara os dois. De um lado, o POP pessoal, muito detalhado, focado em guiar a execução daquela pessoa. Do outro lado, o processo oficial da empresa, pouco detalhe, focado em definir o fluxo de trabalho geral. Enquanto um diz, acesse o sistema X, digite o usuário, o outro diz simplesmente, etapa 1, selecionar o cliente. Resumindo, a combinação perfeita é essa. O documento oficial da empresa fornece o que precisa ser feito. Já o treinamento interativo dá o poder para cada colaborador criar o seu próprio como fazer. Um complementa o outro de forma genial. E para fechar, fica uma reflexão. Os documentos de processo de uma empresa, eles foram desenhados para apenas empurrar informação ou foram pensados para permitir a interação e, com isso, construir conhecimento de verdade? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jogo.